amigos, meus irmãos, aqui estamos novamente para o nosso encontro semanal, o encontro da família com Jesus, através do Evangelho no Lar, promovido pelo Grupo Espírita Garimpeiros da Luz, aqui em Natal, Rio Grande do Norte. É com muita alegria que aqui retornamos para esses minutos tão breves, singelos, mas que tem o objetivo de nos levar à reflexão sobre toda a mensagem do Cristo. Não é por acaso que ele mesmo disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ou seja, é o caminho para alcançarmos o que é verdadeiro e termos vida plena. Não esqueçamos o recipiente com a água a ser fluidificada durante o nosso estudo pelos guias espirituais. Vamos fazer a nossa leitura preparatória do livro Pão Nosso, psicografia de Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel. É a mensagem 66. Boa vontade. Vede prudentemente como andais. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 5, versículo 15. Boa vontade descobre trabalho. Trabalho opera renovação. Renovação encontra o bem. O bem revela o espírito de serviço. O espírito de serviço alcança a compreensão. A compreensão ganha a humildade. A humildade conquista o amor. O amor gera a renúncia. A renúncia atinge a luz. A luz realiza aprimoramento próprio. O aprimoramento próprio santifica o homem. O homem santificado converte o mundo para Deus. Caminhando prudentemente pela simples boa vontade, a criatura alcançará o divino reino da luz. Mensagem curta, não é, de Emmanuel, sobre as palavras de Paulo. Paulo manda que a gente tenha cuidado, né, observe como a gente está andando, como nós estamos vivendo. E Emmanuel diz aqui que a boa vontade nos leva a grandes conquistas e que basta ser uma simples vontade que o serviço vai aparecer, o serviço no bem, nós vamos alcançar assim compreensão, humildade e bênçãos em geral, né? Bem, meus amigos, vamos elevar nossos corações ao alto para fazermos a nossa prece inicial. Senhor Jesus, Mestre incondicional de nossas vidas, vinde em nosso amparo, nos concedendo a vossa proteção, ajudando-nos a caminhar, ajudando-nos a vencer a nós mesmos, a vivenciar os vossos ensinamentos de luz. Enviai vossos mensageiros, os guias espirituais, para nos ajudarem no estudo que agora vamos realizar e em toda a nossa trajetória terrena. Fica conosco, Jesus, agora e sempre. Que assim seja. Bem, meus amigos, hoje as reflexões serão em torno de uma parábola bastante conhecida, que é a parábola do semeador, que Jesus nos deixou para a nossa reflexão e nos diz o seguinte: afluindo uma grande multidão e vindo ter com ele gente de todas as cidades, disse-lhe Jesus por semelhança: saiu o que semeia, a semear sua semente.
E ao semeá-la, uma parte caiu junto ao caminho. Foi pisada e as aves do céu a comeram. Outra caiu sob o pedregulho, onde não havia muita terra. Nasceu depressa, mas logo que saiu o sol, entrou a queimar-se e, como não tinha raiz, secou. Outra caiu entre espinhos, e logo os espinhos que nasceram com ela a afogaram. Outra finalmente caiu em boa terra, vingou, cresceu, e alguns grãos deram fruto a 30, outros a 60 e outros a 100 por um. Dito isto, começou a dizer em voz alta: o que tem ouvidos de ouvir, ouça. Então os discípulos lhe perguntaram o que queria dizer essa parábola. E ele explicou-a, e explicando-a, lhe respondeu. Eu acho que, não sei se é a única parábola ou é uma das poucas palavras que Jesus explica. Vamos ver o que é que ele disse. Ele diz o seguinte, que a semente é a palavra de Deus. A que cai à beira do caminho são aqueles que a ouvem, mas depois vem o mal e tira a palavra de seus corações, para que não suceda que, crendo, sejam salvos. A que cai no pedregulho significa os que recebem com gosto a palavra, quando a ouvem, mas não tendo raízes, em sobrevindo a tribulação e a perseguição por causa da palavra, logo se escandalizam e voltam atrás. Quanto a que caiu entre espinhos, são os que ouvem a palavra, mas os cuidados deste mundo, a ilusão das riquezas e as outras paixões a que dão entrada, afogam a palavra e assim fica infrutuosa. Mas a que caiu em boa terra são os que, ouvindo a palavra com coração reto e bom, a retêm e dão fruto com perseverança. O registro é de Mateus, no capítulo 13, versículo de 1 a 23. Marcos também faz o registro, no capítulo 4, versículo de 1 a 20. E Lucas, no capítulo 8, versículo de 4 a 15. Então, o que nós podemos entender, ela também é uma parábola pequena, de fácil entendimento, né? Então, a gente percebe que, de acordo com a boa ou má vontade da criatura em receber a palavra de Deus, ela pode ser classificada como pessoa beira-caminho, pessoa pedregal, pessoa espinheiro e pessoa boa terra. Então, conforme o próprio Jesus aqui explicou, a pessoa beira-caminho é aquela pessoa que recebe, escuta a palavra, mas é indiferente. É uma pessoa cuja vida ela reina em torno apenas das necessidades materiais, como comer e sexo. Então, são pessoas que realmente são refratárias aos ensinamentos evangélicos, né? Já as pessoas que nós podemos chamar de pedregal são aquelas de entusiasmo fácil, né? Quando escuta o ensinamento, o evangelho, tem assim bom ânimo, aceitam, mas não tem forças interiores para vencer as suas más inclinações, vencer os seus vícios, e principalmente quando começam a vivenciar críticas, né, questionamentos sobre o seu novo posicionamento, desistem. É como exatamente Jesus disse, a semente caiu sobre pedras, não tinha
areia suficiente, aí vê o sol, queimou, ela secou, é assim. Quando vem a turbulência, a pessoa desanima totalmente, porque falta o adubo, vamos assim dizer, interior, falta exatamente a força interior para ir vencendo os desafios, porque a gente sabe que quando a gente, por exemplo, se decide pela doutrina espírita, passa a frequentar as reuniões, passa a frequentar os trabalhos, passa exatamente a se dedicar, encontra algumas adversidades. São familiares que questionam, que reclamam, a gente está para sair, para ir para reunião, chega visita, acontece de tudo. E como se a gente não tiver força, determinação, a gente termina desistindo. É exatamente a semente que caiu entre as pedras, né? A pessoa espinheiro são aquelas que têm notícia, né? Escutaram sobre os ensinamentos, admiram, até louvam, mas elas são tão apegadas à vida terrena que esse apego sufoca no nascedouro a boa vontade, o interesse, o desejo de prosseguir na seara dos ensinamentos do Cristo. Certo? É como aquele semente que caiu entre os espinhos. Os espinhos cresceram e sufocaram. Então, quando existe esta preocupação com os bens terrenos, né? A preocupação excessiva com o amanhã, poxa, eu tenho que trabalhar pelo meu amanhã, pelo porvir, porque eu não sei o que me possa acontecer. E isso é muito acentuado, isso é muito exagerado. Aquela preocupação com as vantagens pessoais, né? Com o crescimento dos bens materiais, o atendimento às necessidades materiais, muitas vezes são as necessidades efêmeras, para atender assim paixões, prazeres mundanos, né? E isso sufoca o desejo, o bom propósito de desenvolver os valores evangélicos, os valores espirituais. Já a pessoa da boa terra são aquelas que recebem a palavra, o ensinamento, a orientação, com ânimo, com interesse, com empolgação, e desenvolve toda uma convicção de que esse é o caminho. Compreendem, entendem o sentido, o significado da vida, o que realmente é essencial, o que realmente nos conduz a tudo aquilo que desejamos, que é a felicidade. Porque passa a compreender que a felicidade não é a ausência de problemas, não é a ausência de dificuldades, que essas dificuldades, esses problemas fazem parte da nossa condição imperfeita, da condição ainda imperfeita do próprio planeta, mas passa a ter um entendimento de que são situações benéficas, porque vão nos fazer refletir, vão nos fazer pensar em nosso caminhar, vão nos conduzir a desenvolver paciência, principalmente diante da vida, que falta a todos nós, a compreensão, a tolerância, a ver o nosso semelhante como um irmão nosso, a ver todos nós como irmãos, a grande humanidade, a não fazer diferença por conta da cor da pele, da nacionalidade, do credo, nos conduz a nos sentir todos irmãos, porque todos estamos neste grande barco que é a terra, que é a vida terrena.
Estamos todos no mesmo processo de evolução. Estamos todos nesse caminhar evolutivo. E que necessitamos um dos outros. Que necessitamos da solidariedade, da fraternidade, desenvolver o amor, nos tornar capazes de perdoar, de fazer o bem, de ajudar o outro sem interesse. Lamentavelmente, são sementes que caem e que, ao encontrar essa boa terra, vai nos conduzir a todo esse desenvolvimento, a todo esse pensar com relação ao que somos, a nossa destinação, por que aqui estamos, de onde viemos. Então, que terreno nós temos sido? É bom pensar, né? Será que somos aquele terreno do caminho que o ensinamento chega e a gente passa por cima, vai embora? Será que somos tipo pedras que não oferecemos sustentação a esses ensinamentos porque não estamos disponíveis para vencer os nossos vícios, as nossas más inclinações, porque achamos que não vale a pena perdoar, que não vale a pena amar aos nossos semelhantes, que os nossos semelhantes que estão mergulhados na criminalidade não são irmãos nossos, que devem realmente ser punidos, não punidos com o sentido de recuperação, de reabilitação, mas até de destruição pela pena de morte que tantos defendem, né? Ou somos aquele terreno espinheiro e a gente se empolga, né? Admira, vai à casa espírita, louva, mas aí tem a preocupação com os bens materiais, com a fortuna, com o dinheiro, com a projeção social que a sociedade valoriza essa ou aquela posição, valoriza quem tem determinados bens. Então a gente passa a se preocupar com isso, em cumprir com agendas sociais, porque é importante. Fulano de tal vai estar lá, político tal vai estar lá, e vai deixando o trabalho espiritual ser sufocado por esses espinhos, verdadeiros espinhos, que essas opções representam. Nós vivemos num mundo, precisamos realmente atender alguns interesses, algumas necessidades. Nada é proibido. O que proibido é o excesso. Proibido é a causa que nos leva a essas opções. Por quê? Quais são as causas? Nós estamos optando, fazendo opções por isso ou por aquilo. Por quê? Será que são causas honradas, honestas? Ou a gente está desprezando isso só para alcançar um determinado patamar na vida? Tudo aqui fica em relação aos bens materiais. Títulos, posição social, dinheiro, fortuna, até a família. São, como a gente já viu em outra parábola, bens provisórios. Por quê? Porque administramos provisoriamente. E quantas vezes estamos administrando de uma forma tão ilícita, tão incorreta. Então, a parábola do semeador nos traz exatamente essa reflexão. Deus está espalhando suas sementes
através dos mais diversos mecanismos. Nos enviou Jesus para estabelecer uma seara com sementes maravilhosas, sementes de vida eterna. E como tem sido a nossa receptividade ao longo das nossas reencarnações. Então, meus amigos, que nós possamos pensar melhor na nossa atitude de vida, para quem sabe refazermos a nossa trajetória. Vamos fazer as nossas vibrações, emitindo pensamentos de paz, de amor, de saúde, de cura, de esperança. Senhor meu Deus, aqui estamos mais uma vez a rogar pela paz entre as nações, pelo entendimento dos governantes, principalmente os governantes das grandes nações, para que olhem pelos necessitados, pelos que estão mergulhados na miséria. Pelo entendimento entre os governantes do nosso país, que precisam trabalhar não apenas pelos seus interesses pessoais, mas da coletividade. Pelo fortalecimento do movimento espírita, para que permaneça coerente com os ensinamentos kardecianos e do Evangelho do Cristo. Pelo perdão, pela concórdia, junto daqueles que não sintonizam conosco. Por todos os nossos irmãos que estão doentes, a atravessar pesados tributos de outras vidas, para que a cura chegue até eles, principalmente a cura espiritual. Por todas as famílias, para que o Evangelho de Jesus chegue aos lares, levando harmonia aos corações. Façamos uma breve pausa para que cada um apresente as suas rogativas específicas. Nosso Pai que estás em toda parte, glorificado e santificado seja o vosso nome no louvor de todas as criaturas. Venha a nós o vosso reino de amor e sabedoria, seja feita a vossa vontade acima dos nossos desejos, aqui na terra e em todos os ciclos espirituais. O pão nosso do corpo e do Espírito dai-nos hoje. Perdoai, Senhor, as nossas dívidas, ensinando-nos a perdoar os nossos devedores com esquecimento de todo mal, não permitindo que venhamos a cair nas tentações das nossas próprias inferioridades. Livra-nos, Senhor, de toda maldade, para que assim reine a paz, o entendimento e o amor na caridade, hoje, amanhã e sempre. Que assim seja. Com esta prece, encerramos o Evangelho de hoje, desejando a todos uma semana de saúde, paz e harmonia. Muita paz.